Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui reunido com os meus amigos, pastor Marcos e pastor William, para juntos nós fazermos aqui o estudo da lição de número 9 da nossa revista Betel Dominical. Estamos estudando nesse trimestre, o segundo trimestre, os atributos de Deus. Essa revista que é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, a qual nós mandamos aqui um abraço ao nosso amigo, que ele possa continuar sendo abençoado por Deus e abençoando vidas. Pegue a sua caneta, a sua Bíblia, a sua revista, porque vai começar agora. Quero mandar também uma saudação para o público da rádio Família 97.1, que a partir da aula passada está também recebendo a transmissão do áudio desta aula. Toda a família, ao nosso público da família, a Rádio Família, a nossa saudação. A EBD não pode parar. Que Deus continue abençoando cada família, cada pessoa que nos ouve e você que nos vê aqui pelo canal no YouTube. Antes de passar a palavra aos pastores que ministrarão aqui o estudo, eu quero deixar aqui a nossa palavra de gratidão pelos comentários recebidos. Em especial, eu quero citar um que muito me tocou. Eu recebi do pastor Pedro, é o meu companheiro, meu amigo de ministério aqui de Madureira, do bispo Abner Ferreira, um áudio que ele compartilhou comigo de uma história da missionária Regina Helena, da Assembleia de Deus Itaperuna, do pastor Lessa Júnior. A missionária Regina Helena, ela fala do seu áudio que ela teve uma dificuldade de saúde que afetou os seus olhos e ela não pode mais ver e escrever como ela fazia por causa da dificuldade física desta enfermidade. Mas ela é uma dedicada professora de escola bíblica dominical e ela muito preocupada com esta situação de saúde. Mas o que acontece? Ela descobriu este canal, descobriu esta ferramenta que Deus levantou na editora Betel e ela começou a nos acompanhar. E ela faz um comentário, meus amigos, pastor Marcos e pastor William, e a você que nos vê, que ela realmente, ela até comenta aqui, né? Sou professora da EBD na igreja do pastor Lessa Júnior, ouço semanalmente a aula completa, onde obtenho preparo para continuar dando a aula na minha classe. Olha, é um testemunho como esse que move a gente, que nos motiva, nos põe em pé. A gente, quando toma conhecimento de um resultado desse, a gente se emociona, porque a gente vê que realmente Deus está nesse projeto. Isso veio do coração de Deus. Então, Regina, missionária Regina Helena, Deus te abençoe mais e mais. Que a senhora continue sendo motivada e que estas aulas possam continuar te ajudando, não somente a senhora, mas todas as outras pessoas que eventualmente possam também ter alguma dificuldade e esse programa veio a suprir. Nós ficamos felizes com isso, fica aqui a minha saudação e a nossa gratidão por este testemunho que a senhora mandou para nós. Também quero aqui mandar saudação aqui ao pastor presidente Francisco Xavier, evangelista. Quem está pedindo essa saudação é o Wagner Siriane. Também o Anderson Coutinho. Sou o pastor Anderson, presidente da Assembleia de Deus em Cariacica, nossa saudação. Também a Maria das Dores dos Santos. Assisto todas as sextas-feiras em Araguatins, no Tocantins, a nossa saudação. Também a Cleidiane Vieira, nossas igrejas da Assembleia de Deus em Cariacica. Também o Fabrício, Assembleia de Deus em São Carlos, São Paulo. Também a Rosemi Maria da Silva, Congregação Roberto de Oliveira de Bangu, Campo de Bangu, e o pastor local é o pastor Paulo Santana, de uma congregação. Também o Ademir Firmino dos Santos, superintendente da Assembleia de Deus Bairro Amazônia, presidente, pastor Paulo Antônio Antunes, nosso amigo, a nossa saudação.
Quero também mandar uma saudação à Adriana. Ela se manifesta aqui, sou o cantor Adriano Sampaio de Curionópolis, da CADEC Pastor Paulino Mendes. É a nossa saudação, cantora, e a todos os irmãos aí de Curionópolis. Também o André Enos Freitas, Assembleia de Deus Jardim das Rosas, o Joaquim Nunes Viana, de Aparecida de Goiânia, o Walter Evangelista, de Tabuão, presidente pastor Genício, a Geomexe, Congregação Pedra Viva, pastor Adão e o presidente Carlos Milton de Moraes, ela se identifica aqui como de Vilhena, Rondônia, nossa saudação aos nossos irmãos aí de Rondônia, também ao Genervano Pereira Rodrigues de João Molevar de Minas Gerais, Joselane da Silva Xavier Lima, ela faz um comentário aqui, paz do Senhor, meu pai pastoreia Campo de Porto Ferreira, pastor Reginaldo Xavier pediu uma saudação. Pastor Reginaldo, recebe a nossa saudação e também a sua filha Joselane. Gênesis José Moraes, Jardim Esmeralda, Jardim América, Aparecida de Goiânia, nossa saudação. Maria Geralda de Deus Vieira dos Santos, é missionária da Assembleia de Deus de Brasília, Itapoá. Também aí a nossa saudação a Geilson Antônio Remédios, de Angra dos Reis, ele escreve aqui para nós também, fazendo seu comentário. A Rosilene Lucena de Oliveira, faço parte da Assembleia de Deus em Santa Cruz. José Carlos de Saquarema, pastor presidente Nelson Leal. Também o Alexandre Apolinário, Vila Valqueire, aqui do campo de Madureira, Bispo Abner Ferreira. Também aí o João Leal, do Campo de Patrocínio, Minas Gerais, o grande Campo de Patrocínio. Também o Francisco Espíndola, ele também é de Formosa, Goiás, presidente Marcivon Neres. Elisângela Moreira, professora da Assembleia de Deus em Palmas, no Tocantins. Tem uma irmã aqui que pede também para a gente, se possível, antecipar a aula. Olha, irmã Marilene, a gente faz o que pode aqui, eu sei a necessidade, vocês têm feito comentário, mas deixa deixar bem claro para vocês aqui, é mais ou menos impossível nós colocarmos esta aula antes da sexta, porque nós gravamos na quarta, então nós temos entre quarta e quinta para preparar e não é fácil, é muito complicado. Por que não faz mais que uma? Porque não é possível, né? Então pode ter certeza que a gente está se esforçando, a equipe está se preparando. Quem sabe a gente vai conseguir mais para frente, mas nesse momento a gente pede a sua compreensão e a compreensão de todos, mas a nossa produção tem se esforçado para colocar toda sexta-feira no primeiro horário. Mas agradeço o seu comentário aqui, fica o nosso registro. Aí a congregação de Amendoeiras, fica aí a Lloyd Rodrigues também, ela faz um comentário que a pandemia chegou, mas a pandemia vai embora em nome de Jesus, mas ela quer que a aula continue, né? A EBD não pode parar, eu creio que essa aula vai continuar. São muitos e muitos e muitos outros que eu teria para falar, mas o tempo não me permite continuar. Deixo aqui a minha gratidão a todos vocês. Quero já passar a palavra ao pastor Marcos Santana. Meu querido pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo agora para a lição de número 9. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e os irmãos que estão conosco nesta aula. O texto áureo nos diz: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Salmo 89, 1. Verdade aplicada. Podemos descansar na fidelidade, bondade e veracidade do Senhor, pois Ele não muda. Muito bem, pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus, meu amigo, muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio para a gravação da aula de número 9 da nossa revista Betel Dominical. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco para mais uma aula aqui pelo canal da Editora Betel e também pela Rádio 97.1, a Rádio Família. Eu quero, em conexão com o que trouxe o pastor Marcos, já tendo lido o texto áureo e verdade aplicada, seguimos com os objetivos da lição. São 3. Ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. 2, mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. E, por último, ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. Os nossos textos de referência
estão no Salmo de número 89, versos 2, 3, 5, 8, 24 e 33. E aproveitando esse momento, como sempre, eu convido você para que junto conosco oremos a Deus, para que tenhamos hoje, quem sabe, a melhor aula até aqui desse trimestre. Querido Deus, te agradecemos por estarmos juntos aqui para mais uma aula. Pedimos a tua graça, a tua sabedoria e mais uma vez tu venha, ó Deus, iluminar o entendimento de cada professor, para que possa trazer uma aula edificante a cada aluno e que cada um possa, como terra fértil, receber a tua palavra e tua instrução. É a nossa fé, é a nossa convicção, em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo com as dicas, as sugestões, auxílios para o estudo da revista Betel Dominical, o preparo da aula, hoje estaremos enfatizando mais 3 atributos do caráter de Deus: fidelidade, bondade, veracidade. Quero pontuar para os irmãos que os tópicos da nossa lição de hoje, tanto na fidelidade como bondade e veracidade, enfatizam, num primeiro momento, que tratam-se de atributos que estão presentes na natureza divina, ou seja, é essência divina. A fidelidade, no tópico sobre a fidelidade, o comentarista ele pontua, além da natureza divina, o propósito divino e as promessas divinas. No tópico sobre a bondade, além daquele tópico anteriormente mencionado, fala sobre Jesus Cristo e o socorro de Deus. E na veracidade, além de pontuar sendo presente na natureza divina, fala de estabilidade, ou seja, nesse subtópico nós podemos considerar a veracidade como uma base digna de confiança e garantia, firmeza. Então, de uma forma didática, eu quero destacar dentro do conteúdo da lição os seguintes aspectos. Primeiro, é importante mantermos a ênfase na natureza, na essência divina. Segundo, quero fazer aqui uma conexão sobre propósito em relação aos outros itens abordados na lição. Porque quando falamos de propósito, a fidelidade de Deus no seu propósito, isso está intimamente relacionado com a manifestação da bondade de Deus em Jesus Cristo. Então aí nós podemos conectar fidelidade com bondade. E quando enfatiza a questão da promessa, nós podemos conectar com socorro, é uma promessa digna de confiança, garantia e firmeza. Então deixo aqui como sugestão para que os professores e os alunos possam estar fazendo essa relação de um atributo com o outro, a partir dos tópicos abordados na nossa lição. Vamos então para o tópico 1, a fidelidade de Deus. Quero destacar inicialmente esse texto que nós encontramos na introdução do tópico 1. Os deuses das religiões do Oriente Próximo eram volúveis e caprichosos. A grande exceção era o Deus de Israel. Ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. A palavra hebraica indica essa expressão, verdadeiramente.
ou seja, reflete a sua certeza e fidedignidade. Firmeza, fidelidade de confiabilidade. Sugiro aos irmãos a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Na Bíblia, NAA expressa que os conselhos antigos do Senhor são fiéis e verdadeiros. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Também sugiro os irmãos estarem prestando atenção no contexto deste versículo que nós acabamos de ler. E nós vamos ver lá que o contexto fala de salvação, de castigo, de livramento e de juízo. Nesses contextos variados, nós encontramos a manifestação desses atributos de Deus: fidelidade, bondade e veracidade. Creio ser muito interessante nós estarmos atentos a esse texto bíblico. O tópico 1.1 fala que Deus é fiel em sua natureza. Aquilo que Deus expressa externamente corresponde àquilo que Ele é internamente. Todas as suas afirmações e ações estão de pleno acordo com o seu ser. Eu estava, ao estudar essa lição, lembrando dessa nossa realidade. Nós vivemos num tempo de tantas incertezas, insegurança, vulnerabilidade. Então, irmãos, um estudo sobre a fidelidade de Deus é animador, é confortante, é renovador estudar sobre a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus. Que aconteça com cada aluno da EBD, no estudo dessa lição, o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel. Ou seja, absolutamente digno de confiança, cumprindo fielmente a sua promessa. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Eu estava lendo um comentário bíblico sobre este versículo em 2 Timóteo. Se deixarmos de viver à altura da nossa profissão de fé, se pecarmos e nos revelarmos instáveis nas provas e tentações, irmãos, quantas vezes isso acontece conosco ao longo da nossa jornada. Mas o texto bíblico diz: ele permanece fiel. O amor de Deus continua inalterável. E ele permanece fiel
às suas promessas, ser fiel no meio de tudo, a despeito do pior que os homens podem fazer, é a essência da sua natureza. Isto é uma verdade que renova, que transforma, que restaura. O tópico 1.2, fiel nos seus propósitos. Quero destacar que o texto do 1.2, ele menciona planos, projetos, salvação. Então, convido os irmãos a estarmos meditando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Nós vamos encontrar que esse texto revela um pouco, né? Esse texto revela um pouco, por quê? Porque ele faz menção sobre esse plano de Deus, o propósito de Deus. Por quê? Porque ele faz menção à manifestação de Jesus, ele menciona que Cristo nos conservará firmes até o fim e menciona que Deus nos chamou para comunhão. Então, notemos esses três aspectos pontuados nestes versículos. Manifestação de Jesus, conservará firme até o fim e Deus nos chamou para comunhão. Irmãos, na verdade, ao refletirmos sobre estas ações de Deus a nosso favor, nós podemos declarar e descansar. A segura confiança está baseada no fato de que Deus é fiel. A continuidade dos favores mencionados pode ser esperada por nós, pelo discípulo de Cristo, confiantemente, porque trata-se de plano de Deus. E essa segura confiança, essa esperança firme, ela está intimamente conectada. O plano de Deus está intimamente conectado. A nossa confiança está intimamente conectada com o caráter de Deus. Não deixe também de ler, dentro desse tópico, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe, como ao fiel Criador, encomendem-lhe sua alma. Esse encomendem-lhe tem a ver com entreguem-se completamente aos cuidados do fiel Criador, fazendo o bem. Esse texto eu acho muito rico de ensinamento, porque aqui também está conectado com o propósito de Deus. Notemos como faz diferença na realidade de termos que lidar com o sofrimento, quando temos em mente os propósitos daquele que é fiel. O juiz do mundo e da humanidade, porque os versículos anteriores ao versículo 19 está falando de julgamento. Julgamento dos de fora e julgamento dos que estão dentro da igreja. O juiz do mundo e da humanidade é também o seu Criador. E assim, o ciclo se completa. Deus é fiel como Criador, o que implica em sua onipotência e em seu domínio sobre os acontecimentos. Os cristãos perseguidos,
os cristãos que sofrem, os cristãos que estão se esforçando para permanecerem fiéis. Eles podem se apoiar, eles têm um fundamento sobre esta verdade. A sua esperança está inabalável. E o tópico 1.3, fiel nas suas promessas. O texto do tópico 1.3 enfatiza que, além de ser fiel, Deus é poderoso para cumprir, desde que você não saia da posição que o próprio Deus o colocou. Mantenha a postura de fé e não altere o percurso que Deus escolheu. Para meditarmos nesse aspecto, convido os irmãos a lermos aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Podemos confiar que Deus cumprirá. Um comentarista, ele pontuou: certamente esta epístola, ou seja, aos Hebreus, olha para o futuro e oferece glórias do porvir que brilham mais do que as glórias da velha ordem. Eu acho isso muito interessante, porque por diversas vezes e momentos, quando falamos de promessa de Deus, pastores e irmãos que estão conosco, a tendência é sempre focarmos mais, enfatizarmos mais promessas referentes à vida debaixo do sol. Mas o escritor aos Hebreus nos convida também a estarmos focando sobre promessas que se cumprirão no porvir. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada aqui na terra. É muito importante que o discípulo de Cristo esteja atento a isso. Nossa esperança no porvir, a garantia de que Deus cumprirá o que nos prometeu para o porvir, faz toda a diferença no enfrentamento e no dia a dia da nossa vida nesta terra. Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A convicção de que Deus é fiel é um dos aspectos principais da doutrina bíblica. É tão forte no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É a pedra fundamental da fé do povo de Deus. E encerrando essa pequena reflexão, quero também destacar nesse tópico sobre a base da nossa confiança e esperança, tanto no agir de Deus na vida do seu povo nesta terra, como no agir de Deus na vida do seu povo após partirmos desse mundo. A base dessa confiança, dessa esperança, não são as circunstâncias. A base não são as perspectivas naturais, humanas. A base não está no pensamento positivo. A nossa base, o fundamento da nossa confiança é o caráter confiável de Deus. Nele podemos
confiar. Essa expressão fidelidade no hebraico admite vários sentidos, mas eu encerro com esses sentidos: firmeza, estabilidade, fidelidade. Expressa uma base fidedigna de apoio. Amados irmãos, podemos prosseguir confiantemente, porque sabemos que Deus é fiel. Amém. Maravilha, pastor Marcos. O encerramento aqui do ponto 1, nós aprendemos que Deus é fiel a si mesmo, nos seus propósitos e nas suas promessas. E assim nós podemos ir direto ao ponto 2 com o pastor William Barros, a bondade de Deus, pastor William. Muito bem, pastor Prates. Meus queridos irmãos, alunos e professores, o nosso tópico 2 vai falar sobre a bondade de Deus. Depois de termos visto sobre a fidelidade do Senhor, nós vamos falar agora sobre um outro atributo fantástico de Deus, que é a sua bondade. O nosso autor aqui da lição, ele vai trazer uma definição aqui, e tirando de um livro, Deus é Tremendo, do Tony Evans. É inclusive um livro que eu li na época do seminário, um ótimo livro. Ele vai dizer o seguinte: a bondade de Deus é eterna, infinita, ilimitada e abundante. Aí, abre aspas. A bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. Inclusive, traz um texto que é o Salmo 119 e o verso de número 68. Então vejam que a bondade de Deus é algo intrínseco à natureza de Deus. Deus não apenas parece bom, Deus é essencialmente bom. E eu, inclusive, faço um paralelo aqui nesse aspecto sobre o diabo e Deus. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é homicida e vai chamá-lo também de pai da mentira. A Bíblia vai dizer também, comparando Satanás a um ladrão, dizendo que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É um exemplo que cabe muito bem também à natureza do inimigo. E a Bíblia vai chamá-lo de dragão em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, mostrando a sua natureza animalesca e maldita. Enquanto que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Olha que lindo. Alguns irmãos, eu já vi pessoas fazendo perguntas, por exemplo, em Marcos capítulo 10, versículo 18, quando Jesus tem um encontro com aquele jovem rico, e ele diz: bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas bom? Há somente um bom, que é Deus. E alguns irmãos acabam esbarrando nessa passagem quando a gente fala sobre a bondade olhando para Jesus. Agora, eu queria rapidamente só fazer um comentário aqui, explicativo. Quando Jesus se nega a ser chamado de bom pelo jovem rico, a gente precisa entender o contexto do que está acontecendo ali. Aquele jovem diz: que bem farei eu para herdar a vida eterna? Então a ideia dele de bondade é de fazer algo bom, fazer boas obras para ser salvo. Jesus simplesmente tira o assunto do campo terreno e leva o assunto para o campo espiritual. Ele nunca negou-se a ser chamado de bom. Tanto é que o texto que nós lemos em João 10, versículo 11, ele mesmo de si próprio fala: eu sou o bom pastor. Tendo dito isso, eu entro no tópico 2.1, onde a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. Eu tenho certeza que os alunos e professores que participam da nossa aula, pastor Marcos, quando leem essa frase, lembram imediatamente daquele filme, Deus Não Está Morto, onde em vários momentos do filme, algumas pessoas repetiam: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu tenho certeza que alguns irmãos devem ter lembrado dessa frase e do filme. Agora vejam, quando a gente fala isso, nós vamos lembrar que não há riscos de Deus se tornar mal. Nós não servimos um Deus que é passível de ser corrupto. Ou seja, Deus é bom hoje e amanhã ele pode se corromper. Ele é bom hoje e amanhã ele pode falhar ou se tornar mal. Imagina, estamos crendo em Deus, mas e se amanhã ele mudar de ideia? E se amanhã ele não for tão bom assim? Ou se tiver um lado ruim nele? Não.
Deus é perfeitamente bom, assim como ele é amor, assim como ele é a verdade. Deus também é bom. Nós vamos ver, inclusive, um texto que, inclusive, a gente falou muito dele no trimestre passado. No livro de Esther, capítulo 6, versos 1 em diante, vai trazer para nós um exemplo muito lindo do que é isso. Quando Mardoqueu está lá no chão, deitado, triste, pensando que os judeus todos seriam exterminados pelo decreto do rei Assuero, incitado por Amã. Amã está com a forca preparada para ele. Amã está no pátio esperando para poder falar com o rei, para matar Mardoqueu, quer dizer, tudo conspirando contra judeus. E naquele momento, a vida do Mardoqueu, numa contagem de minutos para acabar. Quando tudo parece perdido, quando Amã já se prepara, esperando apenas a oportunidade de entrar e falar com o rei perde o sono. Os irmãos conhecem a passagem. E naquele tempo não tinha TV por assinatura. Então ele mandou trazer os rolos para ler para ele. Trazem um rolo e olha que coisa, irmãos. Você acha que tinha um rolo ali, dois? Devia ter milhares de rolos, uma biblioteca. Mas ele vai lá e a provisão divina vai fazer com que de forma muito caprichosa se pegue exatamente o rolo onde está a crônica do livramento, o último do rei, onde está o nome do Mardoqueu. Lembrando que rolos naquele tempo não tinham divisões como tem hoje, de capítulos, versículos. A própria Bíblia naquele tempo não tinha essas divisões. Era muito mais difícil achar uma passagem, por exemplo. Mas Deus vai fazer com que exatamente a frase onde o nome de Mardoqueu aparece seja lida naquele momento e, quem sabe, Mardoqueu teria pensado, cadê Deus? Cadê a bondade de Deus? Cadê Deus não me ouve? Deus não cuida de mim? Eu acho que Deus me abandonou. Mas, na verdade, Deus havia preparado o momento da forca para justamente trazer o tempo de maior honra e de exaltação na vida de Mardoqueu. A história de Mardoqueu nesse episódio é uma lição para nós de que, aparentemente perdendo ou ganhando, ainda que a gente humanamente pense que foi uma derrota ou uma situação, quando a gente serve a Deus, quando a nossa vida está escondida em Cristo, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu lembro de um documentário fantástico que mostra o martírio de um pastor na Colômbia, há coisa de 20 e poucos anos atrás. Ele fez um lindo trabalho missionário numa região de muito tráfico de drogas e ele estava num culto quando Deus falou com ele através de uma profecia e falou, olha, vai acontecer algo impactante e eu vou salvar muitas almas. E ele ouviu aquele testemunho, vai ouvir algo muito impactante e vai salvar muitas almas. Ele deve ter pensado, vai ser uma cruzada evangelística, uma cura. Ele saiu de um culto poucos dias depois e um assassino o interceptou de uma gangue de tráfico de drogas e o matou. A morte daquele pastor trouxe uma unidade na igreja, de todas as denominações da cidade, trouxe um despertamento para a oração, um avivamento, uma busca a Deus e também um despertamento para o evangelismo que mudou a cidade, mudou toda aquela região e trouxe um tempo de salvação de milhares de almas, de ginásios serem lotados com campanhas e cruzadas evangelísticas. Quer dizer, mesmo quando a gente pensa pela ótica humana, superficialmente, que algo pode ser uma derrota, irmãos, o nosso Deus é um Deus bom. Nosso Deus é um Deus que cuida, mesmo quando a gente pensa que deu tudo errado. Então, a lição para nós é que Deus é bom o tempo todo. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar sobre a bondade de Deus se manifesta em Jesus. Jesus é o ápice da demonstração da bondade e do amor divino. Vejam, irmãos, eu pergunto a qualquer pessoa que assiste essa aula, se você fosse muito rico, imagine um irmão que assiste essa aula agora, imagine que você fosse muito rico e você conhecesse uma mulher e ela fosse muito pobre e você quisesse muito tê-la como sua esposa. E você sendo muito rico e ela sendo muito pobre, nesse abismo de diferença social, econômica, eu pergunto, o que você faria?
Você abriria a mão de tudo que você tem para poder nivelar com ela? Ou você traria ela para o seu nível para que ela possa também usufruir do que você tem? Eu tenho certeza que qualquer pessoa que assiste essa aula diria justamente a última opção. Não, eu traria ela para o meu convívio. Irmãos, Jesus vai fazer justamente o contrário. Ele vai deixar a eternidade no céu. Você imagina, adorado por anjos, 24 horas. Louvado, adorado, exaltado. Vai deixar o trono, a majestade, por um tempo, a segunda pessoa da divindade, da trindade, vai deixar o céu e vai se fazer homem, pisar aqui nessa terra, vai viver como nós, vai ser ofendido, xingado, vai ter que ir para o Getsêmani, passar por humilhações, ser cuspido, vai ter que suportar o chicote do carrasco. Eu lembro aqui daquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, que eu acredito que é o mais próximo de imaginar o que ele passou até a crucificação. Vejam, você imagina aquele chicote que o nome era flagrum, que tinha 3 pontas, e em cada ponta tinha chumbo e às vezes pedaços de ossos. Aquilo, irmãos, dilacerava a pele, a epiderme, a carne. Tanto é que tinham pessoas que morriam no próprio ato do chicote. Você imagina tudo que ele passou até finalmente carregar a cruz e chegar até o Gólgota e morrer a nossa morte, se fazer maldito em nosso lugar, em caráter de substituição, tomar o nosso lugar e pagar a nossa ofensa para se tornar o cabeça da igreja, de um corpo chamado igreja, e atrair todos a ele. Oh, irmãos, isso é a demonstração máxima da bondade de Deus. Um Deus bom vai, mesmo sendo ofendido, vai mandar o seu filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Eu lembro de uma situação de uma irmã que perguntou a um pastor, o filho dela havia morrido num acidente, e ela virou para o pastor e disse: aonde é que Deus estava quando meu filho morreu? Quando meu filho morreu, onde Deus estava? E o pastor respondeu: no mesmo lugar quando mataram o dele. Então ela baixou a cabeça. Irmãos, o nosso tópico 2.3 vai falar para nós que, sendo Deus bom, ele também é o nosso socorro. O Salmo de número 46, no versículo 1, vai nos mostrar isso. Vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia está repleta para nós de exemplos de pessoas que foram socorridas em momentos singulares, em momentos complicados, em momentos difíceis, e que foram socorridas miraculosamente pelo poder de Deus. A Bíblia vai mostrar que Davi foi socorrido. Quantas vezes Saul intentou matar Davi? Davi foi perseguido por Saul de uma forma atroz, sendo inocente. Imagine, Davi teve que fugir à noite para não morrer na mão do sogro, com a ajuda da esposa, por uma corda, e descer pela janela à noite para o Saul não matá-lo. Por 3 vezes ele arremessou uma lança para tentar cravá-lo na parede, tentar cravar Davi na parede. Teve uma ocasião que no sul de Israel, eu me lembro inclusive que nós fomos, na última caravana que nós fizemos para Israel, nós fomos exatamente nesse local, que é o En-Ged. É um oásis no meio do deserto. Eu não sei se os pastores, pastor Marcos, pastor Prates, deve ter ido lá, muita gente quando faz caravana vai lá. É um oásis lindo. Você está no meio do deserto. A última vez que eu estive lá, nós estávamos com 45 graus. Quando chegamos lá, no meio daquele deserto todo, aquele vento, aquela brisa, você vê água, cascata, corrente vindo, verde. É um lugar incrível. Você vê muitas cabras monteses ali. E o que acontece? Davi vai se refugiar ali naquele local quando Saul tenta matá-lo. Davi havia, perto dali, chegado num local que todo o exército de Saul cercou Davi. Não tinha para onde fugir. Não tinha o que fazer. Irmão, se Davi, naquele dia, junto com os homens leais a ele, matassem 10 soldados cada um, não tinha como fugir. O exército inteiro de Saul cercou Davi. Davi não tinha o que fazer. É a hora que você vê a morte cara a cara. O Saul chega lá com sangue nos olhos. O que Davi pensa? Acabou. De repente,
chega o mensageiro e avisa, os filisteus estão atacando. Se tu não voltar agora, tu não tem mais reino. Irmão, aos 48 do segundo tempo, quando tudo parecia perdido, olha, a hora que Saul deve ter olhado de longe, Davi nos olhos, com sangue nos olhos, e teve que virar as costas e voltar, e Deus livrou Davi. Deus socorreu Davi. Deus socorreu Moisés. Irmãos, depois de longos 40 anos no deserto, um homem que tinha sonhos de ser o líder e libertador do seu povo, um homem que fugiu para não morrer, um homem que viveu, sabe, um preparo tão sobressalente, tão incrível, e agora foi para onde? No deserto de Midian. Aos 80 anos de idade, quem sabe pensou, minha vida é isso aqui daqui para frente até morrer. Mas Deus encontrou Moisés. Deus socorreu e ressuscitou os sonhos perdidos de Moisés, quando lhe encontra no Horebe, lá no Monte Sinai, e olha para Moisés e diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel, Isaac e Jacó, vem, vou te enviar, mas eu não, manda outro. E Deus habilmente, com cada frase, com cada sinal, com cada pergunta, mesmo sabendo que ali tem um homem frustrado na frente dele, um homem que não acredita mais em sonhos, porque pensa bem, se você tivesse que me convencer a fazer uma coisa, e você sabe que eu vou dizer não, e você já sabe o que eu vou dizer, você tentaria falar de outra forma, mas Deus não. Deus fala exatamente o que fala, porque Deus sabe que há uma luta travando-se no interior de Moisés. É os sonhos perdidos de Moisés. E Deus vai, com cada pergunta, jogar uma bomba dentro do coração daquele homem, até que Deus o socorre, salvando os seus sonhos perdidos. E vai transformar Moisés do profeta de Israel, o homem que Deus falou cara a cara. Deus socorreu Jacó. Jacó pensou que sua vida estava perdida e teve um encontro com Deus e se tornou em Israel. E as promessas de Abraão e Isaac passaram para ele. O homem que se tornou patriarca das 12 tribos de Israel. Deus socorreu Jonas. Quando Jonas pula daquele navio, nas águas daquele mar revolto, deve ter pensado, minha vida acabou. Mas aquele grande peixe que Deus preparou naquele dia, que engoliu Jonas, e o levou até a praia e o vomitou, era o canal, era o socorro, era a provisão divina naquele momento para uma segunda chance na vida de Jonas. Quem sabe agora mesmo Deus não está dando uma segunda chance para alguém que está assistindo essa aula. Deus socorreu Daniel quando Daniel foi parar naquela cova com aqueles leões. Deus socorreu e fez com que os leões nem sequer tocassem em Daniel, enquanto que seus algozes mal entraram na cova e foram devorados, destroçados pelos mesmos leões. Deus livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha ardente. Deus livrou Pedro quando Pedro estava prestes a afundar nas águas do mar da Galileia, revoltos pela tempestade. E eu quero terminar esse ponto dizendo uma coisa. O Deus que livrou Davi, Moisés, Jacó, Jonas, Daniel, livrou Ananias, Misael e Azarias, livrou Pedro, é o Deus também que é o teu socorro nesse momento. Eu não sei como essa aula alcança teu coração nesse dia. Não sei que vento tem soprado na tua embarcação, a embarcação da tua história. Mas agora mesmo, o mesmo Deus, o socorro bem presente na angústia, ele está dizendo, eu sou um Deus bom, eu cuido, eu socorro. Ele pode lhe ajudar agora, nesse momento, diante dos mais terríveis problemas que você possa estar vivendo. Coloca a tua fé nele. Descansa num Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus falou? Deus fez a promessa? Vai acontecer. Eu caminho para terminar a minha participação aqui, entrando no tópico 3, sobre a veracidade de Deus. A veracidade de Deus. E aqui, pastor Prates, eu quero salientar duas coisas importantes. A primeira, que as verdades humanas, diferentes das divinas, são falhas. São instáveis, são transitórias, são passíveis de erros. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer no Salmo 91, no versículo 4, algo incrível. A Bíblia diz que a tua verdade é escudo e broquel. A NVI, a tradução de hoje, vai dizer que é proteção e escudo. A tua verdade é proteção e escudo. Irmãos, e aqui eu faço um alerta muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo hoje
onde se busca a todo custo relativizar a ideia de verdade. Ou seja, como se verdade fosse uma questão de ponto de vista ou de gosto. Por exemplo, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Ah, a questão de vida e morte, não, depende do ponto de vista. Essa é a sua verdade, essa aqui é a minha verdade. Agora vejam, embora cada um de nós, no mundo que vivemos, somos livres para pensar e termos a nossa própria opinião acerca de qualquer coisa, uma coisa eu quero deixar claro para cada pessoa que está assistindo essa aula. Nós não podemos confundir a ideia de ter uma opinião com a ideia de que não exista uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta. Deus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que a verdade está no meio. É ela que leva para o caminho e ela que conduz para a vida. A verdade está no meio, é o centro. Irmãos, eu me lembro aqui de uma reunião que eu liderei de coordenação da minha igreja de jovens. E um jovem líder de uma congregação levantou, eu não lembro que assunto especificamente eu estava dizendo naquele momento, mas abordei alguma coisa sobre verdade. E ele disse assim, não, toda verdade é relativa. Toda verdade é relativa. Isso um jovem diácono da igreja falou para mim, toda verdade é relativa. Se quiser a gente pode discutir isso. Eu falei para ele, você aprendeu isso na escola dominical ou você aprendeu na faculdade que está fazendo? Ele falou, na faculdade. Eu falei, então vamos riscar da Bíblia, a tua verdade é escudo e broquel. Vamos riscar da Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos riscar da Bíblia então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Embora cada pessoa possa ter sua própria opinião e devemos respeitar o direito de cada um de fazer suas escolhas para a vida e de terem seus valores e seus princípios, nós não podemos confundir a liberdade que cada um tem com a ideia de que não exista verdades. Irmãos, precisamos colocar a nossa fé em fundamento sólido. A verdade de Deus é escudo e proteção, é escudo e broquel. Jesus é a verdade na qual nossa vida está firmada. Uma pessoa pode ter qualquer opinião sobre vida e morte, mas existe a vida e existe uma existência e uma realidade com relação à morte. Uma pessoa pode acreditar no que ela quiser, mas a Bíblia deixa claro em Hebreus 9, 27 que morrendo o homem segue seu juízo. Ou seja, não há reencarnação, não há purgatório. Uma pessoa pode crer no que quiser, mas a Bíblia é a verdade. Uma pessoa pode enxergar a sua identidade, sua sexualidade como ela quiser, mas existe uma verdade sagrada a respeito de qualquer aspecto da vida humana. E nós não podemos deixar de olhar para a Bíblia como um padrão, como um modelo de vida e de conduta na qual devemos seguir. Porque, irmãos, se nós anularmos a verdade da Bíblia Sagrada como regra de vida e conduta para nós e relativizarmos qualquer ideia de verdade, então entramos na areia movediça das dúvidas, das perguntas intermináveis, das discussões teológicas sem fundamento e vamos viver uma vida sem saber se a nossa fé está firme na rocha ou se estamos presos a modismos, a coisas de momento, a modas passageiras. Irmãos, não podemos cair nisso. Não podemos simplesmente anular a verdade. Precisamos colocar nossa fé nela. É a Bíblia que diz o que cremos e não nós que definimos o que ela diz. Que Deus nos abençoe e que possamos estar firmes nesta palavra. Amém. Muito bem, pastor William, maravilha o fechamento do ponto 2. Como vimos aqui na explicação do pastor William, a bondade de Deus faz parte de sua essência. A bondade de Deus é eterna, infinita, ilimitada e abundante. A bondade de Deus só é revelada por causa do seu amor. E assim nós fechamos o ponto 2, já entramos no ponto 3 com o pastor William. Vou passar ao pastor Marcos para fazer a conclusão do ponto 3 e as suas considerações finais, pastor Marcos Santana. Muito obrigado, pastor Prates. Meus irmãos, é tão fundamental nós estudarmos sobre os atributos de Deus, e especialmente nesta lição, sobre a fidelidade, a bondade e a veracidade. É tão importante estarmos seguros acerca
desta revelação divina que lá no início, no Jardim do Éden, a primeira investida maligna contra a humanidade foi justamente colocando em dúvida a veracidade de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Aproveitemos esta lição para, com a ajuda do Espírito Santo, sedimentarmos mais ainda em nós esta verdade. Pois a veracidade de Deus, como a sua fidelidade e bondade, são mais alguns aspectos dessa perfeição divina. Eu estava buscando algumas definições sobre veracidade de Deus nos diversos dicionários e comentários. Veracidade se relaciona com o que ele revelou sobre si próprio e com o que ele diz. Verdade, como atributo de Deus, refere-se à integridade, ao caráter digno de confiança e à fidelidade de Deus. No grego, verdadeira natureza, ideia de real e genuíno, ou seja, a revelação que Deus fez de si próprio é segundo, é conforme a verdade. O conhecimento, declaração e representações de Deus se conformam eternamente com a realidade. João, capítulo 17, versículo 3. Único Deus verdadeiro, ou seja, não fingido, não fictício. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Jesus veio para nos dar entendimento, para que possamos conhecer o que é verdadeiro, no sentido de real. E no que é verdadeiro, ou seja, real, o pão vivo, o pão eu sou o verdadeiro pão, disse Jesus. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. E no que é verdadeiro, no que é real, nós estamos. Ou seja, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Irmãos, notemos que existe uma íntima e fundamental relação entre revelação e redenção com o que é verdadeiro. Nesse versículo, nós podemos ver que não basta apenas conhecer o verdadeiro, mas estar no verdadeiro. Não basta entender ou atestar o que é verdadeiro, mas ter o verdadeiro. Não apenas veio o verdadeiro, mas interage. Ou seja, é possível e necessário que haja experiência. Esse texto de 1 João, nós também podemos aprofundar a reflexão sobre esse ensinamento tão tremendo com um comentário que eu encontrei na enciclopédia de Champlin sobre a veracidade de Deus. Crença de que o verdadeiro Deus não vive oculto, mas antes age e fala com uma franqueza totalmente digna de confiança. Deixo para os irmãos o Salmo 119, verso 160, Daniel, capítulo 10, versículo 21, e Neemias, capítulo 9, versículo 33. Palavras e ações de Deus são caracterizadas pela verdade. Aqui o hebraico nos ajuda com esses sentidos dessa verdade. Confiabilidade, garantia,
veracidade. Encerrando essa minha contribuição, como estas verdades reveladas pelo próprio Deus acerca de si próprio devem refletir em nós. O que isso deve resultar em nós como povo de Deus? Isaías, capítulo 50, versículo 10. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. João, capítulo 13, versículo 7. O que eu faço, não o sabes tu agora, tu o saberás depois. Quando não for possível entender o agir de Deus, ou por que Deus está permitindo, podemos confiar, descansar e nos firmarmos na certeza de que Ele sabe o que faz. O presente estudo tem implicações. Como vamos considerar e como vamos lidar com a revelação, com a aliança, com o juízo, com os desafios, as tentações e as provações e com a esperança. Eu encerro desejando, deixando como reflexão para cada um de nós o texto de Paulo aos Filipenses. Aquele que começou em vós, em nós, a boa obra, ele vai completar, porque ele é fiel, ele é bom e ele é verdade. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Como vimos aqui, então, fechando esse ponto 3 e encerrando aqui o comentário dessa lição, nós aprendemos que a veracidade ou verdade de Deus é o atributo que o define como perfeitamente confiável. Tudo que há em Deus, assim como o que Ele fala, é verdadeiro. E assim nós concluímos o estudo dessa lição maravilhosa. Meus amigos, muito obrigado, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, por vocês mais uma vez dedicar esse tempo para estar conosco aqui compondo essa mesa, para levar ao nosso público essa preciosidade que é o estudo aqui da Escola Bíblica Dominical. Querendo, bom Deus, semana que vem nós nos reuniremos aqui novamente para estudarmos a lição de número 10, a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Aula programada para o dia 6 de junho, onde já vamos estar iniciando aí o último mês aí do trimestre, né? Estamos caminhando já e eu espero na semana que vem apresentar a vocês aqui a nova revista, que também está lindíssima, um tema fantástico que nós vamos estar estudando aí no próximo trimestre. Meus amigos, não há mais o que fazer, só muito obrigado por ficar conosco até aqui. Espero que essa aula fale profundamente em seu coração. Vou pedir ao pastor Marcos Santana para despedir com uma oração nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, glorificamos e exaltamos o teu nome. Senhor do céu e da terra, graças te damos por mais esta oportunidade de estarmos estudando acerca do que o Senhor nos revelou sobre a sua fidelidade, bondade e veracidade. Que o teu Espírito nos conduza a cada dia para que possamos permanecer fiéis, perseverantes e na esperança, sabendo que o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é verdadeiro. Que assim seja com cada um dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.